sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito, pra que quando eu falar que seja você no meu caminhar. Muito bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos ao ar nesta madrugada abençoada na presença de Deus, na Rede Vida, através do programa Conta Comigo. Mais uma madrugada de Quaresma que está chegando ao seu finzinho já, com a graça de Deus. Logo, logo já é Semana Santa, celebraremos a Páscoa do Senhor, um tempo propício em que a gente teve que crescer mais na santidade, mas sobretudo na mudança do coração, na forma de pensar, na forma de julgar, de falar, de agir, enfim. Quaresma é sempre um tempo de renovação na nossa vida. E nessa madrugada, o que você quer colocar na presença do Senhor, pedindo a Ele mais uma vez a graça de purificar, de transformar, de renovar. A Quaresma não acabou. Tem tanta gente que está me procurando falando, padre, mas eu quebrei os meus propósitos, eu acabei caindo na minha penitência, eu acabei não sendo fiel. Pera lá, não é porque perdeu uma batalha que significa que tenha perdido a guerra inteira. Então, recomece, a Quaresma ainda não acabou, ainda estamos em tempo de continuar os nossos combates para que o Senhor mude o nosso coração e mude também a nossa forma de pensar e de ver a Deus, a nós mesmos e, sobretudo, a forma de vermos os nossos irmãos. Quaresma é tempo de mudança do olhar. Então eu quero convidar você a rezar nessa madrugada justamente por isso, para que essa Quaresma não termine sem que você tenha mudado o seu olhar. Quanto mais eu olho para Deus, oração. Eu sou chamado a olhar para mim e combater meus defeitos, penitência. E quando olho para Deus e para mim, eu consigo olhar para o meu irmão e ser uma bênção na vida dele. Caridade, oração, penitência, caridade. São os 3 remédios que a igreja nos dá, 3 remédios para a gente não terminar a nossa Quaresma da forma como nós começamos. Estamos aqui juntos, vamos rezar juntos, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ter a nossa direção espiritual. Vamos colocar nas mãos de São José ainda nesse mês as chaves que nós queremos que São José tome nas suas mãos para abrir portas e fechar outras, enfim. Começa a nossa madrugada abençoada. Conta Comigo está aqui. Mande para o Padre Vinícius seus motivos de oração. Mande para o Padre Vinícius as batalhas que você está passando. Vamos juntos rezar e combater nessa Quaresma. Deixo com você mais uma vez nossos contatos. DDD 11 913 01 1967, que é o nosso WhatsApp. O 0800 545 5900 e ainda o nosso site juntos.redevida.com.br. Então aí nossos canais, entre em contato com a família Rede Vida, o canal da família, porque nós estamos aqui em mais uma madrugada para rezar com você e por você. E vocês que já me conhecem, que conhecem o Conta Comigo, vamos começar o nosso programa do jeito certo, pedindo a Deus que fale com a gente, que converse conosco através da sua palavra. Um cristão armado na palavra, ele está pronto para o combate. Um cristão armado na força da palavra de Deus, ele está pronto para conduzir a sua vida, colocando em prática aquilo que você está cantando aí no fundo. Vocês estão escutando essa música dizendo, né? Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Unge-me, Senhor, usa-me até me transformar. Então que de fato seja assim. Quanto mais a gente vai se formando pela palavra de Deus, se moldando pela palavra de Deus, nós vamos sendo usados pelo Senhor. Então que hoje nós possamos começar o nosso programa ouvindo a palavra do Senhor, para que o Senhor nos use como seus instrumentos e use dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca, do nosso falar, tudo o que nós fizermos seja usado por Deus para ser instrumento do seu amor e da sua graça. Pegue a Bíblia, material de anotação, e vamos juntos agora então para a nossa leitura orante da palavra de Deus, começando esse programa lendo o Evangelho do dia e tirando dele os ensinamentos que o Senhor quer colocar para nós em mais um dia de luta quaresmal, em mais um dia de processo de santificação. Venha comigo e vamos agora deixar que o Espírito Santo fale através da palavra. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar.
Atenção para o evangelho de hoje, porque como se trata de quaresma, nós não estamos lendo uma passagem corrida, um capítulo com versículos todos corridos. Os versículos são todos meio que costurados para trazer a mensagem essencial do fato que é proposto pela liturgia. Então, atenção, o evangelho é João 7, de 1 a 2, ponto, versículo 10, depois de 25 a 30. Capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois o versículo 10, em seguida os versículos de 25 a 30. Porque os primeiros versículos vão contextualizar onde é que Jesus está, com quem ele está falando e, finalmente, de 25 a 30, vamos compreender o que ele está fazendo. João 7, 1 a 2. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Vamos para o versículo 10. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo. Agora o versículo 25. Alguns de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? Olha, ele fala em público e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram verdadeiramente que ele é o Cristo? Este, porém, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Então, enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele. Foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, está acontecendo em Jerusalém a chamada Festa das Tendas. Era uma festa que tinha muita comida, muita fruta, muita bebida no meio da rua, água aromatizada. Quem vive no deserto sabe o verdadeiro valor da água, e é no contexto dessa festa que o Senhor Jesus Cristo se faz ali presente. E aí nós vemos que o Evangelho segundo João, como eu falei em alguns programas atrás, ele é sempre um processo que vai desde o começo até o fim, do capítulo 1 até o finalzinho dele, ele se desenrola sempre como um processo entre Jesus e os fariseus. O primeiro capítulo do Evangelho segundo João traz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória que recebe do Pai enquanto Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Contudo, a todos aqueles a que o aceitaram, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Os fariseus, ou até mesmo as pessoas que o rejeitam, hoje você vê aqui os judeus de Jerusalém que se perguntam: mas quem é esse? Ele não é o Cristo. O Cristo nós não vamos saber de onde vem, esse aí a gente sabe quem ele é. A fama de Jesus, nesse ponto do Evangelho, já havia crescido vertiginosamente. Veio para os que eram seus, em primeiro lugar os judeus. Eles foram alvo da misericórdia de Jesus durante 3 anos, que curou os cegos, que restituiu a audição aos surdos, que curou os leprosos, ressuscitou mortos, restituiu os movimentos aos paralíticos, enfim, trouxe uma vida nova a todos aqueles que pelo pecado estavam estigmatizados a serem marginalizados. Veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Os judeus são os primeiros a não querê-lo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, aqueles que já se achavam os donos de igreja. Percebam que o problema de Jesus, eu já disse isso aqui outra vez nesse programa, Jesus não teve problema com prostituta, Jesus não teve problema com ladrão, Jesus não teve problema com cobrador de impostos. O problema de Jesus, quem foram esses primeiros? Como vai dizer o prólogo de João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Quem são esses? São os donos de igreja. As pessoas que já se achavam salvas, santas, perfeitas, que já se achavam conhecedoras da lei e que estavam o tempo inteiro enfiadas nos templos e nas sinagogas, mas não conheceram a Deus. E eles olham para Jesus e vão dizer assim: ele não é o Cristo. Esse aí a gente conhece, mas Cristo, quando chegar, nós não saberemos de onde ele está vindo. Vejam, o problema é o seguinte: quando Jesus se apresenta para você, das duas uma. Ou você aceita, ou você ama, ou você rejeita.
diante dele, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Não é à toa que quando o Senhor Jesus foi apresentado no templo por Nossa Senhora e São José com 40 dias de vida, o profeta Simeão, olhando para o menino Jesus, disse: ele será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel, porque diante dele serão revelados os pensamentos e os segredos de muitos corações. Ou seja, diante de Jesus, ou se cai ou se levanta, ou se ama ou se odeia. Diante de Jesus, que é a luz que veio para dissipar as trevas, ou você aceita que essa luz entrou na sua vida, ou essa luz vai ser tão incômoda que você vai se afastar e ficar na treva. Foi o que preferiram essas pessoas. Nós não, esse aí a gente não conhece. Esse aí não é Deus. Porque Deus, quando chegar, nós não saberemos de onde Ele vier. E Jesus vai dizer: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, foi ele que me enviou. O que Jesus fez? Jesus curou doentes, só quem cura é Deus. Jesus perdoou pecados, só quem perdoa é Deus. Jesus, ele libertou pessoas que estavam endemoniadas, só quem pode expulsar Satanás é Deus. Eu, como padre, não posso fazer nada disso humanamente falando. Tudo que eu faço, eu sempre faço em nome dele. Quando eu perdoo pecados, e a fórmula de absolvição no confessionário fala isso: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre se torna um alter Christus, ou seja, tudo o que faz, ele faz em Jesus. Só Jesus pode libertar, curar, exorcizar, levantar, ressuscitar. Diante da presença dele, essas pessoas preferem rejeitá-lo. E aí, diante de um evangelho denso, e agora vai ser sempre assim, até chegar a Semana Santa, é sempre o evangelho segundo João, que de todos é o evangelho mais denso e profundamente teológico, tem muitas mensagens por detrás. Diante dessa passagem do evangelho, em que as pessoas olham para Jesus e falam: não conheço, e ele está ali e elas não reconhecem, a pergunta que fica para nós: nós conhecemos a Jesus? Nós temos aceito a presença do Senhor que passa pela nossa vida? Ou talvez, como estes religiosos da época do Senhor, nós temos vivido pensando que nós conhecemos a Deus e sabemos a maneira como Ele agirá. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você só quer que Jesus assine embaixo do que você já pensa? Você acha que você já conhece a Deus? Você acha que porque você vive uma religião de tabela e de preceito, isso já te faz conhecer a Deus? Esses homens estavam há 3 anos sabendo da fama de Jesus e ainda assim não acreditavam. Pensavam que Deus agiria de acordo com o seu mundinho, com o seu pensamento, com as suas conclusões. Quantas vezes a gente pensa assim também? Deus está nos visitando e dando recados. Só que como não vem da maneira como a gente esperava e como a gente queria, a gente acha que não é Deus, que é coisa da nossa cabeça, que é coisa da nossa carne. Deus está dando lição o tempo todo e você fala: não, isso aqui não vem de Deus. E na verdade a providência do Senhor está agindo e nós, porque estamos cegos e paralisados, não enxergamos ao Senhor. Peçamos hoje com esse evangelho a graça de uma profunda humildade. Jesus está diante deles e eles não reconhecem. Que o Senhor possa nos dar a grande graça de ter uma religião que nos faça ter os olhos bem abertos para reconhecer a sua presença e para reconhecer as suas vindas diárias ao nosso encontro. Deus nos livre e guarde de fazer uma religião de tabela, de fazer uma religião que vire um negócio, uma religião que vire um mercado, uma religião que não pregue o evangelho de verdade. Quantas e quantas vezes as pessoas acabam deixando de ouvir o evangelho de verdade para procurar uma pregação ou outra que seja mais açucarada, que mostre um Deus que se adapta às nossas conclusões, que mostre um Deus que passe a mão na nossa cabeça e massageie o nosso ego, que mostre um Jesus que ama, que não julga, que só fala amém para tudo aquilo que a gente quer, que assina embaixo dos nossos projetos. E aí, esse tipo de Deus a gente fala: não, esse aqui eu conheço. Agora, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que veio para nos converter, quando Ele não fala aquilo que a gente quer, que Ele não usa a nossa cartilha, a gente fala: não, esse eu não conheço. Peçamos hoje ao Senhor essa grande graça, de não termos uma fé farisaica. Peça ao Senhor: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, cura a minha cegueira espiritual, para que eu não seja como os fariseus, para que eu não seja como esses judeus desse evangelho, tendo Jesus na minha presença dizendo: Ele não é o Cristo. Nós podemos fazer isso quando nós queremos que Deus se adapte aos nossos gostos,
que Deus se adapte ao nosso ego, que Deus se adapte à nossa soberba. Deus não veio para fazer isso. Ele é luz e verdade. Quando Ele entra, Ele muda. Ele revela o segredo do coração. E aqui eu termino essa reflexão de hoje. Diante da presença de Jesus, você tem um Pôncio Pilatos que vira um covarde. Você tem um Herodes que tem o coração endurecido. Você tem um Judas Iscariotes que trai. Diante da presença de Jesus, você tem um mau ladrão, Gestas, que vai insultar o Senhor. Agora, diante da presença de Jesus, você tem um Pedro que se arrepende, uma Maria Madalena, que tem a vida liberta do pecado. Você tem uma mulher samaritana, que vai deixar Jesus saciar a sede de felicidade dela. Você tem aquele cego de nascença do evangelho de domingo passado, que depois que Jesus abre os olhos dele, a vida dele nunca mais é a mesma. Você tem um Mateus, você tem aquela pecadora perdoada, você tem prostitutas que se salvam, você tem Zaqueu. Tantas pessoas que diante de Jesus têm os olhos abertos e deixam o Senhor entrar e mudar por completo. E aí fica para mim, para você, uma escolha. Ou diante de Cristo você é um Herodes, você é um Pilatos, você é um covarde, ou diante de Cristo eu deixo que a luz dele penetre no meu pecado e esse amor que não julga e não condena me liberta e me faz completamente novo. Sejamos como Maria Madalena, como Pedro, como tantas pessoas no Evangelho que diante de Jesus tiveram a vida curada e restaurada. Deus nos ajude. E que essa palavra cale fundo nos nossos corações e nos ajude a refletir ao longo de todo esse dia de Quaresma. Amém. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Deixa Deus sonhar. E ainda nessa dinâmica de conhecer a Jesus e deixar com que Ele entre verdadeiramente na vida, pergunto a você nesse dia, o que você tem entregue para Deus? O melhor do seu tempo ou apenas o que sobra? Servir ao Senhor é importante, mas estar com o Mestre, adorá-lo e escutá-lo é o essencial. Vamos agora refletir juntos sobre a melhor parte que dedicamos a Deus e o tempo, a dedicação e o amor que nós colocamos nas coisas dadas a Ele na nossa vida. Vamos ver juntos esse vídeo. Na correria do dia a dia, é fácil nos perdermos em tarefas e obrigações, acreditando que estamos servindo a Deus apenas pelo que fazemos. No entanto, a verdadeira entrega não está apenas na ação, mas na intenção do coração. Na casa de Marta e Maria, vemos dois modos diferentes de estar diante de Jesus. Marta, preocupada com os afazeres, e Maria, sentada aos pés do Mestre, ouvindo suas palavras. Ambas queriam servir, mas Maria escolheu a melhor parte, estar com Ele. Servir a Deus não é apenas realizar muitas coisas, mas entregar a Ele o nosso melhor. E o melhor que temos não é o excesso de atividades, mas um coração disponível, atento à sua voz, disposto a amar e viver conforme sua vontade. Em alguns momentos é importante parar e pensar no que temos entregado a Deus. Apenas o que sobra do nosso tempo e atenção ou melhor do nosso coração? Que possamos servir como Marta, mas sem perder o olhar de Maria, para que nossa entrega não seja apenas um esforço, mas amor verdadeiro. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, tem uma frase muito propícia para esse tema. Ele dizia: onde quer que Deus nos tenha plantado, devemos saber florescer. E florescer leva tempo, leva dedicação e leva cuidado. Nem sempre florescer será feito na base da correria e do constante movimento. Florescer é estar ali, presente, na calma, com a alma inteira naquilo que se faz. Para ilustrar bem esse tema, nós vamos visitar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 38 a 42. O Senhor Jesus gostava de se fazer presente na cidade de Betânia. Nós estamos nos dias finais da Quaresma e o último grande sinal realizado por Jesus em vida é realizado na cidade de Betânia.
Betania, em hebraico, significa casa do pobre. E sempre vai ser assim na igreja, né, meus irmãos? As pessoas que mais ajudam a igreja e que mais têm amor a nosso Senhor, por vezes, são aquelas que materialmente são privadas de recurso material. Eu trabalhei muitas vezes em paróquias de periferia. E eu digo indubitavelmente, numa partilha muito pessoal nessa madrugada, que os lugares onde eu mais fui feliz foi trabalhando na periferia, junto das pessoas mais pobres, junto do povo de Deus, entrando nas casas e percebendo o porquê que Jesus amava tanto estar em Betânia. Betânia era a casa onde moravam seus melhores amigos, Marta, Maria e Lázaro. Santo Irineu de Leão dizia que tudo aquilo que Jesus assumiu nessa vida, Jesus santificou. E em Betânia o Senhor santificou a questão da amizade, a experiência da amizade. A verdadeira amizade, Jesus experimentou essa alegria no seu coração. Santa Catarina de Sena dizia que os verdadeiros amigos são sempre um presente de Deus. A palavra de Deus em Eclesiastes vai dizer: amigo fiel é poderosa proteção. Quem encontrou um amigo de verdade encontrou um tesouro. E visitando a casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, você tem duas pessoas que são as protagonistas desse evangelho muito conhecido. Até naquela série The Chosen, é um dos episódios que eu mais gosto. É quando o Senhor vai visitar a casa das irmãs Marta e Maria. Você tem uma Marta, coitada, que está atarentada, que ela está o tempo inteiro buscando, arrumar a casa e dar o seu melhor para Jesus. Santa Teresa de Ávila dizia que mede-se o amor que se tem à visita pela preparação que se faz da casa. Santa Marta sabia o hóspede a quem ela receberia e por isso ela quer dar o seu melhor. E aí certamente, eu até brinco quando eu vou pregar com esse evangelho, Ela começa a desempacotar a louça. Sei que não tinha naquele tempo, mas eu acho que se fosse nos tempos atuais, ela tiraria a porcelana Schmidt que ganhou de casamento. Quantos dos nossos pais, avós, parentes antigos, tinham lá o seu jogo, acho que era Duralex que chamava quando eu era pequeno, lá na década de 90 e 2000. Toda a família tinha o seu jogo Duralex, que era usado, meu Deus do céu, somente nos dias especiais. E Santa Marta começa a preparar a casa com muita dedicação. Enquanto Maria vai ficar aos pés do Senhor, escutando enquanto o Senhor ensinava. Qual é o problema aqui? Marta tem muita dedicação? Tem. Só que o problema de Santa Marta fica tão atarentada, preocupada com o que vai fazer, que ela esquece quem ela está recebendo. Ela fica tão atarentada em dar o melhor, que acaba se esquecendo de dar atenção para a visita. E o Senhor Jesus meio que diz para ela: mais do que querer o seu serviço, eu reconheço a sua dedicação, eu quero uma coisa, eu quero a sua atenção. Será que hoje também você e eu não estamos atarentados com o coração de Santa Marta? Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, tu te inquietas e andas agitada com muitas coisas. Uma coisa, porém, te é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Que parte que Maria de Betânia escolheu? Maria de Betânia escolheu estar aos pés do Senhor. Maria de Betânia escolheu estar escutando o Senhor. E aí, diante das agitações, das perturbações, das angústias da vida, o segredo para que fiquemos em pé e não permitamos com que essas coisas sejam maiores do que a nossa fé e ocupem o lugar de Deus no nosso coração é sabermos dar a Deus o lugar que lhe é devido pela oração. Uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ela não vai viver de maneira agitada, de maneira perdida, de maneira confusa. Não é à toa que a palavra ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A pergunta que fica para nós hoje: eu tenho colocado o meu coração em tudo que eu vou fazer? Eu tenho buscado me colocar por inteiro em cada coisa que eu vou fazer? A minha avó sempre me dizia quando eu ainda era pequeno: as coisas de Deus, meu filho, principalmente, ou você faz bem feito ou você nem começa a fazer. Quantas e quantas vezes, no que diz respeito às coisas de Deus, nós não estamos dando o nosso melhor porque fazemos de qualquer jeito. Porque às vezes nos deixamos levar pela tabela: eu vou fazer isso aqui, tá bom. Eu só vou em missa que é missa de preceito. Se não for preceito, eu não vou. Eu rezo só isso aqui porque tá bom, tá bom. O meu professor de Sagrada Escritura dizia: um católico que se deixa levar só pela tabela, que faz o básico do básico por obrigação, mas sem amor, é um católico medíocre. Vejam, o segredo que esse VT nos traz não é falando que você deva parar de trabalhar ou de cuidar da sua casa, que você tem que parar de cuidar da sua família, da sua vida profissional. Não, mas você não pode deixar que o seu trabalho, que a sua família, que a sua vida pessoal ocupe o lugar de Deus no seu coração.
todo mundo que serve a Deus por obrigação, mais hora menos hora se cansa. Se você serve por amor, você se renova. O grande São João da Cruz, eu tive a graça de nascer no dia dele. O grande São João da Cruz dizia: a alma que caminha no amor não cansa e nem se cansa. Quem ama muito vai calcular pouco, agora quem ama pouco calcula muito. Tudo vai ser ruim. Mas missa de novo. Vamos rezar terço de novo, vai ter que ler a Bíblia de novo. Para quem trabalha na paróquia, né? Mas formação de novo, outro bingo, outra rifa, outra vez, está chegando a Semana Santa, mas outra vez procissão. Vejam, como é que tem sido a sua oração? Como é que tem sido a sua relação com o Senhor? Você tem sido apenas a Marta que reclama do peso da vida, que reclama do peso do cansaço, dos desafios. Eu não vou na missa hoje que eu tenho que fazer almoço para minha família. Meus netos vieram aqui, bagunçaram a casa inteira, eu tenho que ficar arrumando a casa, por isso eu não vou. Gente, quando a gente não tem esse amor, a gente não sabe reservar 5 minutos do nosso dia para sermos Maria de Betânia e estar na presença do Senhor, as outras coisas vão ser sempre maiores do que Ele, vão sempre nos perturbar, sempre nos preocupar e sempre nos pesar. O que hoje, com esse VT, com esse ensinamento, o Conta Comigo te alerta? Não dê a Deus as migalhas do seu tempo. Sabe por quê? Minha avó costumava dizer: quem muito corre, de cócoras cai e fica. O que adianta correr e depois acabar caindo? Ou nadar e morrer na praia. Todas as nossas coisas da nossa vida, elas só vão para frente, elas só terão sentido se elas forem alimentadas em primeiro lugar pela vida de oração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. As coisas na sua vida profissional vão para frente se você tem sobre elas um olhar espiritual e você mexe a sua vida profissional a partir da sua relação com Deus. As coisas na sua família, elas vão para frente quando você tem o coração em Deus. As coisas na sua vida pessoal vão para frente quando você tem o coração em Deus. Quem ama muito a Deus calcula pouco e vai compreender que são os momentos de intimidade com Ele quem fazem tudo dar certo. A começar da missa, por exemplo. Disse popularmente, né? Domingo sem missa, semana sem graça. É verdade. No domingo sem missa, a semana inteira vai ser fora da graça de Deus e vai ser só aquela correria desenfreada. Por que às vezes a gente quer tantas coisas que não dão certo? Porque a gente toma decisões erradas que não foram colocadas na presença de Deus antes de serem tomadas. Aprendamos, portanto, no dia de hoje a querermos dar sempre o nosso melhor. Quando nós damos o nosso melhor a Deus pela qualidade da nossa oração, é essa qualidade da oração quem vai dar luz, força e sabedoria para todos os sentidos da nossa vida. Lembre-se de que na Segunda-feira Santa, é um dos evangelhos que eu mais fico tocado, e aqui eu termino. Na segunda-feira da Semana Santa, depois de ressuscitar Lázaro, Jesus faz questão de voltar a Betânia. E justamente nos últimos dias antes da sua morte, o Senhor se despede dos seus amigos. É linda a cena em que Santa Maria de Betânia unge os pés do Senhor Jesus com um vidro de nardo puro, um frasco feito de alabastro. Custava o preço de 1 ano inteiro de trabalho. E enquanto Judas Iscariotes fica falando: para que está fazendo isso? Podia bem vender esse perfume e dar dinheiro para os pobres. E aí Jesus fala assim: o gesto dela é feito com amor e ela está me preparando para a sepultura. Judas é a imagem daqueles que diante de Deus sempre calculam, sempre reclamam. Maria de Betânia é a imagem daqueles que, ofertando tudo a Deus, ainda acham que tudo que fazem por Ele é pouco diante do seu amor. Nessa direção espiritual, né? Nessa mini meditação aí desse programa de hoje, no Conta Comigo de hoje, peça ao Senhor essa graça. É bom ser Marta? É, porque Marta ama Jesus, mas o problema dela é não estar aos pés do Senhor. Ser Marta, trabalhar por Deus, mas com o coração de Maria. Peçamos ao Senhor hoje a grande graça de que em tudo que nós fizermos com Ele, por Ele e para Ele, nós tenhamos o nosso coração e a nossa mente. Não façamos as coisas de qualquer jeito. Porque quando a nossa relação com Deus ela é feita por obrigação ou cai na periferia da nossa vida, nada dá certo. Nada vai para frente. Eu, por exemplo, sou padre. Mas se eu não cuido da minha vida de oração, eu viro um profissional do sagrado. Um catequista, um coordenador de pastoral, um funcionário da paróquia, se não tem vida de oração e se não tem unção, vira um robô do sagrado e um mecanismo das coisas de Deus. O Senhor não busca em nós profissionais da fé. O Senhor busca em nós
discípulos e adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Que hoje essa meditação nos ajude a dar sentido à nossa vida e entregarmos sempre o nosso melhor para Deus, que vê não a grandeza das coisas que fazemos, mas o amor que colocamos em cada uma delas. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Passou a festa de São José, mas não acabou o mês de São José. Março inteiro é o mês do glorioso São José e por isso nós continuamos aqui na Rede Vida a campanha espiritual da chave de São José. Qual é a porta que você precisa abrir hoje? Eu tive a liberdade de acrescentar também um outro pedido. Qual é a porta que você precisa fechar? Porque às vezes para que a bênção possa vir, certas portas têm que ser fechadas na nossa vida, né? Tudo aquilo que não soma, que suma. Tudo aquilo que não contribui, que vá para longe da nossa vida. Então, qual é a chave que você precisa entregar a São José para que ele feche certas portas que têm que ser fechadas e abra também outras? A porta do emprego, da saúde, da reconciliação, da vida de fé, uma porta que nos faça adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Que nos faça entregarmos-nos com convicção à nossa fé. São José cuidou daquilo que Deus Pai mais amava. Jesus, Maria Santíssima, o lar da Sagrada Família, carpintaria, conseguindo assim o pão de cada dia. Já que ao glorioso São José foi dada a chave da casa de Nazaré e do coração de Jesus, com essa chave ele protegeu aquilo que era necessário e nunca deixou faltar nada para a sua família. Então convido você a colocar a chave da sua casa sempre junto de si durante o nosso programa ou outros programas da Rede Vida e fazer essa campanha rezando: meu glorioso São José, eu entrego essa chave nas tuas mãos pedindo que o Senhor abra as portas, e aí você elenca quais portas você quer que ele abra, quais portas você quer que ele feche. E nós estaremos aqui rezando o mês inteiro por todas as pessoas que mandarem os seus pedidos. Então, convido você agora a mandar também os seus pedidos, as suas intenções, as portas que você quer que sejam abertas e fechadas por intercessão de São José. Mande o nome e a sua intenção. Eu quero rezar por você, especialmente nas missas. Ligue para o 0800 545 5900 ou também mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11 91301 1967. E agora é o momento do benfeitor. Você é convidado a tornar-se um benfeitor da Rede Vida, porque como o Padre Vinícius sempre lembra vocês, quem se torna benfeitor também evangeliza, se torna um protagonista na obra de difusão da Palavra de Deus através da Rede Vida. O programa Conta Comigo faz parte da família Juntos da Rede Vida. São programas que são 100% mantidos graças à generosidade dos nossos benfeitores. Eu quero convidar a você, assim como o Senhor Jesus Cristo tinha lá Joana, mulher de Cusa, Susana e outras pessoas que mantinham o seu ministério de maneira concreta, seja também um benfeitor, ajudando com que a palavra de Deus continue sendo difundida por meio da Rede Vida, especialmente no programa Conta Comigo. Nossa meditação da palavra, nossa direção espiritual todo dia, que tem ajudado tanta gente a cada madrugada, a cada novo dia. Ligue para 0800 545 5900 e faça o seu cadastro. Você receberá na sua casa a nossa cartinha mensal, que sempre vem dedicada ao tema da devoção do mês. No caso desse mês, é o glorioso São José. A cartinha mensal já vem personalizada com o seu nome e o seu endereço. E dentro dela vem a mensagem de Dom Fernando do Dalcides e sempre uma oração relacionada à devoção própria do mês. Aqui também vai o boleto do benfeitor, através do qual você pode se tornar um benfeitor e um protagonista da evangelização aqui no nosso programa. Que Deus toque no seu coração e você faça o seu cadastro. Claro que você também pode ajudar através do Pix que está na sua tela. Você faz a leitura do QR Code com a câmera do seu celular e coloca ali de maneira prática e rápida e fácil o valor que você quer ajudar, tá bom?
Desde já, Deus te abençoe e muito obrigado pela sua generosidade. Agora, quero passar finalmente para o momento da nossa oração. Nós rezamos a palavra, escutamos a palavra, tivemos a nossa direção espiritual, nós falamos da campanha de São José, falamos dos nossos benfeitores e agora nós vamos rezar no final desse programa, colocando sob a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José, os nossos benfeitores e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero rezar pela Rosângela Aparecida, a Geralda Procedina, a Maria Eugênia de Brito, a Márcia Aparecida Lopes, a Terezinha Aparecida dos Santos e a Isabel dos Santos Zeze, além de todas as pessoas que ao longo desse dia vão escutar esse programa na sua gravação no YouTube e que também rezarão conosco. Deus sabe o nome de cada uma e todas elas quero trazer aqui a presença de São José. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, São José valei-me, 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 São José valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, patriarca e protetor da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Terminamos então o nosso Conta Comigo de hoje. Quero agradecer a você pela sua companhia, pela sua proximidade, mais essa madrugada quaresmal. Com a profundidade da palavra de Deus desses dias, e são textos únicos ao longo do ano, aproveitemos para refletir um pouco mais, para olhar de maneira mais profunda para a nossa fé e perguntar: será que eu conheço Jesus? Ou será que eu adoro a ideia de um Jesus que eu criei? E não o Jesus das Escrituras, o Jesus que é a revelação plena do Pai. São José e Nossa Senhora intercedam por nós, para que, conhecendo a Jesus, procuremos dar sempre o nosso melhor para Ele. Contigo vou, Virgem pura, em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e Nossa Senhora e São José, e eu te espero amanhã, à 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Um grande abraço, tenha um dia maravilhoso, cheio da graça e da bênção de Deus. Tchau, tchau. Que seja